nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com esse vídeo, continuamos estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023 e vamos recordar o objetivo geral dessas diretrizes. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Estamos no capítulo 2, cujo tema é Olhar de Discípulos Missionários, e estamos vendo ainda o número 2.3, que fala sobre a vida na grande cidade mundial. E agora o número 51 traz uma outra característica difícil dos tempos atuais, claro que não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Falamos do individualismo no vídeo anterior, e agora nós temos o consumismo, né? Essa sociedade de consumo exagerada, em que o Papa Francisco diz que é uma doença muito séria, esse desejo do consumo desenfreado. Né? E exatamente por vivermos num tempo onde tudo é feito para ser consumido, para ser esgotado e, claro, consequentemente, diz o documento, para ser substituído, com rapidez os objetos acabam se tornando ultrapassados e vão gerando, assim, necessidade de reposição. Infelizmente, esse nosso relacionamento com o mundo material, de cada vez mais nascerem novas tecnologias, e a anterior, os aparelhos, né, domésticos, celulares, computadores, ainda estarem funcionando, mas as pessoas quererem sempre a inovação, ou coisas que são feitas para poder quebrar rapidamente e serem substituídas, e aí então vai gerando na sociedade, no ser humano, esse desejo de consumir sempre mais, sempre mais. Esse tipo de relacionamento com as coisas se passa também para os relacionamentos humanos. E isso é o grande perigo. Por quê? Porque, sem percebermos muitas vezes, as pessoas passam, diz o documento, a serem avaliadas em virtude da sua capacidade de pertencer ou de participar desses mecanismos de mercado. Então, se eu tenho poder de compra, eu me sinto mais valorizado. Eu me sinto participante de uma sociedade. Mas se eu não tenho poder de compra, não tenho dinheiro para isso, não tenho como adquirir as últimas tecnologias, muitas vezes as pessoas se sentem diminuídas, né? E esses bens e serviços oferecidos pela sociedade de hoje acabam se reduzindo às pessoas que têm a capacidade de consumi-las, de assumir os custos desses produtos, desses bens e desses serviços que são disponibilizados. Então a gente acaba gerando uma grandíssima parcela da sociedade com essa visão financeira, exclusivamente econômica, que é de fato excluída de muitos bens e serviços. Né? Então vejam como esse consumismo ele passa das coisas para o nosso relacionamento humano. Isso é muito perigoso. Agora imaginem, como vai mostrar o documento número 52, nós fazermos um link entre o individualismo e o consumismo. Então nós temos agora uma sociedade de uma individualização consumista.
E além de termos essa sociedade individualista e consumista, a essas características juntam-se outros problemas. O documento fala, por exemplo, da corrupção, que é a atitude daquele que pensa única e exclusivamente em si mesmo, nos seus próprios interesses, nos seus próprios ganhos, mas vai deixando para trás um rastro de abandono e de sofrimento pela vida de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Depois, imagine o triste e dilacerante, como diz o documento, comércio das drogas. Para as pessoas que quem participa do comércio das drogas ilícitas, o lucrar a todo e qualquer custo implica em você gerar cada vez mais um número crescente de vítimas. Olha o que acontece no nosso estado do Rio de Janeiro atualmente. A escalada de violências no centro da cidade, sobretudo na Baixada Fluminense, que vai sendo colocado tudo isso pelos traficantes, narcotraficantes, milícia, narcomilícia, e tem várias nomenclaturas e conceitos. Tudo gerando em torno de serviços ilícitos, drogas ilícitas. Olha que coisa terrível. Depois nós temos, ligando a essa individualização consumista, nós temos o problema da violência, né? Essa violência que acaba organizando a própria vida e a sociedade em torno dessa situação violenta em que vivemos, né? E acaba enxergando a morte do outro como a única solução para resolver os desafios e os conflitos que existem. O documento fala ainda desse esforço grande do mundo de hoje para legalizar a morte. O Papa Francisco fala muito da cultura da morte. Então, a tentativa de legalização da morte, através, por exemplo, da eutanásia, daquelas pessoas que estão em estado vegetativo, por exemplo. Então, vamos desligar os aparelhos, porque, afinal de contas, a pessoa não serve para mais nada, ela não pode gerar lucro, ela não pode dar dinheiro, ela não pode trabalhar, ela só está dando despesas. Então vamos matar de uma vez, desligar o aparelho, porque é um ser humano que não serve mais para o mundo. Na verdade, isso aqui é eutanásia. Depois, a tentativa da legalização do aborto, que é um crime abominável, em que você mata um pobre inocente ainda no ventre da mãe. É preciso ajudar as mulheres que passam por sofrimentos porque foram estupradas, violentadas, tiveram uma gravidez indesejada, mas dar a elas suportes. Não dar às mulheres como único caminho matar o seu filho, porque ali nós temos várias vítimas. A mulher que comete esse crime, que ela fica marcada, a não ser que não tenha nenhuma consciência. Mas se ela tiver um mínimo de consciência, ela fica marcada pelo resto da vida. A criança que morreu, quem sabe disso ao redor, né? Então não é só uma vítima ali, existem várias vítimas. Então é preciso dar o suporte correto para que verdadeiramente a mulher faça a escolha pela vida, pela sua e a vida daquela criança que ali está. Mesmo que ela não queira assumir como mãe daquela criança, mas entregá-la para adoção, né? Não há problema algum. Mas é preciso trabalharmos para dar suporte realmente às mulheres que passam por situações difíceis. Mas a gente vê que a indústria do aborto, que ganha muito dinheiro com isso, é muito forte para a legalização do aborto. Depois se fala ainda nesse número de áreas, que nós temos essa experiência aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de poderes paralelos, né, que acabam dominando várias áreas de países, de estados, de municípios, que estão aí em contraposição ao Estado democrático de direito. E o pior ainda, muitas vezes esses poderes paralelos acabam influenciando pessoas que participam daquela região, produções artísticas, músicas, e essas músicas, essas produções artísticas que se alimentam desses poderes paralelos, dessas situações que vão contra a democracia,
acabam influenciando as novas gerações, que ao invés de crescerem querendo seguir um bom caminho, tem aquele caminho como modelo. Então, isso são situações bastante difíceis que nós, cristãos, olhamos para essa realidade e sabemos que é muito desafiadora. Mas confiemos tudo isso nas mãos também da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.